Urgente, Polícia Federal prende 2 suspeitos de ameaçar a família de Moraes. Operação ocorreu a pedido da Procuradoria-Geral da República. STF antecipa a sessão para ministros viajarem a Portugal para evento organizado por empresa de Gilmar Mendes. Podem estar programado para os dias 26, 27 e 28 de junho, seguido do recesso do Judiciário em julho. Assim como foi com Dilma, surge a primeira manifestação pelo impeachment de Lula. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos aqui com o desespero da Rede Globo. É muito importante o seu compartilhamento. Urgente, jornalistas da Globo ficam indignados com a possibilidade de Trump, mesmo condenado, pode ser eleito presidente dos Estados Unidos. É engraçado que com Lula foi diferente. Um condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana, que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Um condenado à prisão. Esse é então um desespero dentro da Rede Globo. É estranho porque com o descondenado eles não fizeram esse escândalo nas redes sociais, falando que é inaceitável aceitar um condenado chegar na presidência da República. Por enquanto, ele foi condenado, não foi preso. O daqui estava preso dentro da cadeia e virou presidente da República com a ajuda de vocês, Rede Globo. E quem paga, no final das contas, é o povo brasileiro. Vamos aqui com os escândalos que está acontecendo no Planalto com esse vídeo, que é importantíssimo, sua atenção e também o seu compartilhamento. Bem, vamos falar de coisa séria aqui na nossa programação? Vem chegando informação já de primeira aqui na nossa programação. Dentro do Auriverde Brasil, nós temos Jorge Serrão conversando com toda a audiência. Bom dia, Jorge Serrão. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Já passou da hora de debater o custo-benefício da máquina pública no Brasil. No ritmo que a gente está indo, ou o país vai quebrar ou não vai sobrar pagador de imposto para contar história. Vem aí um mega rombo do nosso país. Aguardem. Só o Poder Judiciário custou a cada brasileiro, no ano passado, R$ 653,70 por ano. Foram 132 bilhões em gastos no ano de 2023. Foi um aumento de 9% em relação a 2022. O número deve subir mais em 2024. Se for pago o quinquênio a juízes que está sendo aprovado no Congresso Nacional. É uma gratificação a cada 5 anos, merecida pelos magistrados e que o Congresso brasileiro vai aprovar. Pergunta, será que somos o judiciário mais caro do mundo? E a justiça efetivamente praticada também é a melhor, na proporção do que é gasto? Esse debate é necessário. Enquanto isso, fora da sala de justiça, uma crítica contundente. O juiz da primeira vara federal de Maringá, José Giacomo Gimenez, tem a coragem de criticar a lentidão e a sobrecarga de processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. O magistrado foi quem proferiu uma decisão favorável ao ex-deputado paranaense Homero Marquesi, do Republicanos, condenando a União a pagar R$20 mil por danos morais ao político, em um erro procedimental do ministro Alexandre de Moraes. Num trecho do artigo, o magistrado, professor aposentado da Universidade Estadual de Maringá, diz que a competência avassaladora outorgada ao Supremo Tribunal Federal atrai para a Corte Suprema por volta de 70 mil processos por ano, exigindo do tribunal um trabalho descomunal. Só no primeiro semestre de 2023 foram mais de 50.647 decisões, sendo 42.207 monocráticas e 8.440 colegiadas, entre plenário e turmas, uma média de mais de 90 mil decisões por ano, recorde mundial.
A Suprema Corte Americana, só para comparação, ela julga por volta de 100 processos por ano. A alemã, que tem 16 juízes, 6.200. A italiana, só 300 processos. E a francesa não chega a 200. Os números do STF revelam um despautério na visão do juiz Gimenez, que pergunta: será que o mundo está errado e só o Brasil está certo? O juiz Gimenez acrescenta: a Constituição Federal de 88 confiou ao STF uma imensa gama de competência processual, poderes e esperança de solução dos problemas do país, com poderes de corte constitucional, juízo instrutório de instância única para alguns tipos de processos e tribunal recursal de quarta instância para todas as questões criminais. Com tanta coisa para decidir, o juiz Gimenez reclama que o STF promove um atraso monumental de questões de importância nacional e fundamentais, esperando encalhadas nesse turbilhão de processos. Ou seja, as questões constitucionais que deveriam ser prioridade acabam indo para o segundo ou terceiro plano. Enquanto isso, na sala de justiça, vale a pena até fazer uma justiça a uma decisão sábia do presidente do Supremo Tribunal Federal e que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça. Luiz Roberto Barroso deu um voto contrário à abertura de processos administrativos disciplinares contra 4 magistrados suspeitos de irregularidades em processos da Lava Jato. Para Barroso, não há nada contra os magistrados, nenhuma evidência de qualquer tipo de vantagem recebida ou comportamento impróprio durante os julgamentos da Lava Jato. Dessa forma, Barroso sustenta que não é possível abrir processo administrativo disciplinar, muito menos afastar os magistrados pela prática de ato jurisdicional. A decisão de Barroso, ela preserva a honra dos juízes federais Gabriela Hart, Danilo Pereira Júnior e dos desembargadores Loraci Flores de Lima e Carlos Eduardo Thompson Flores. Esse último, neto de um dos mais importantes ministros da história do Supremo Tribunal Federal, Thompson Flores. O voto do ministro Barroso foi apresentado quarta-feira passada no plenário virtual do CNJ, na retomada do julgamento envolvendo os 4 magistrados. Eles foram afastados das funções por uma decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que é mão pesada e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Barroso sugeriu que fosse aberta a possibilidade para que Danilo Pereira Júnior, Loraci Flores e Carlos Eduardo Thompson Flores também formalizem um TAC, o termo de ajustamento de conduta com a Corregedoria do CNJ. Assim, ficaria tudo como dantes no Tribunal do Abrantes. Nenhum magistrado punido injustamente na Lava Jato, que já deixou impunes a maioria dos maiores processados por corrupção no Brasil. Uma dúvida: o Barroso nessa decisão agiu por corporativismo? Não, negativo. Ele foi coerente com os votos dele, que também foram pesados na Lava Jato. O problema é que o Supremo Tribunal Federal ficou aí complicado com a história de Lula, aquele que foi descondenado para poder voltar ao poder, a tomar o poder de novo, com direitos políticos recuperados, depois de condenação em 3 instâncias do Poder Judiciário. Isso aí que complicou, é isso que causa hoje uma grande confusão em toda a nação. Abala, inclusive, a própria credibilidade de nosso sistema judiciário no Brasil, que a gente já falou no começo. Está cada vez mais caro, cada vez mais custoso e necessitando gerar o debate. Esse custo está compensando em termos de justiça? É isso que nós temos de discutir no Brasil, sem censura, com plena liberdade, com racionalidade. Porque no ritmo que a coisa vai, o poder, a máquina pública está indo para quebradeira. E quando isso acontecer, quando a economia degringolar completamente, a vaca já terá ido para o brejo e aí não tem a quem recorrer. Para a Auriverde Brasil, Jorge Serrão. Obrigado, Serrão, pelas informações aqui na nossa programação, tá certo? Hoje, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado culpado no julgamento sobre a acusação de ter escondido contabilmente o pagamento de $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels na reta final das eleições de 2016. A sentença foi anunciada agora há pouco em Nova York. Rodrigo Constantino, conta pra gente como é que tá a repercussão aí dessa decisão que saiu agora há pouco e claro, qual é o impacto aí dessa condenação de Donald Trump nas eleições de novembro. Enorme repercussão, estava tentando ler algumas aqui já, né? A conclusão do lado, obviamente, conservador, do lado dos republicanos, é de que os Estados Unidos estão perigosamente se tornando uma republiqueta das bananas, um país de terceiro mundo, né? Porque tudo nesse julgamento foi politizado. Acho que a nota do governador aqui da Flórida, Ron DeSantis, foi a mais, digamos assim, elegante e técnica, né? Ninguém no império da lei está acima da lei e tampouco deveria estar abaixo.
quando você instrumentaliza um procurador democrata, um júri em Nova York, o lugar mais democrata, para forçar a barra e condenar um presidente no meio de uma corrida que está liderando a corrida, porque o seu adversário é um presidente em estado avançado de senilidade e com um track record péssimo em termos econômicos, geopolíticos. Isso soa claramente como tapetão, como uma tentativa de forçar a sua derrota, a sua retirada da corrida, o que não vai acontecer. O próprio filho dele, Donald Trump Jr., já postou que a única chance agora de salvar a América é no dia 5 de novembro, né? Então esse vai ser o clima. É uma comoção muito grande de quem está vendo e não está gostando das marionetes, dos pupilos do George Soros e companhia, operando por meio do direito, né, para criar falsa acusação. O caso do Hush Money, de pagar a atriz pornô Stormy Daniels, tudo isso tem um lado mais técnico que eu não vou entrar aqui por falta de tempo, mas vale dizer o seguinte: ele foi condenado nas 34 acusações. Nenhuma delas consegue provar, de fato, além de reasonable doubt, como eles falam, né, para além de qualquer tipo de dúvida, em dúvida pro réu, né, que ele usou esse dinheiro para fins de manipulação eleitoral e contábil. É óbvio que ele pode ter mandado pagar uma atriz pornô que dizia que tinha mantido relações sexuais com ele para proteger a própria família. Você precisa provar que a intenção foi manipulação eleitoral, sequer um crime que a própria Procuradoria conseguiu fazer um elo direto durante o julgamento. Então, tudo muito forçado, tudo muito politizado, e eu que estou aqui há uma década quase, Paulo, eu posso atestar, né? Eu olho com muita preocupação porque isso parece coisa similar demais ao que eu vejo e do que eu fugi no meu país de origem. Hoje, em Buenos Aires, a Câmara da Argentina realizou uma audiência para ouvir denúncias sobre a situação dos presos do 8 de janeiro. Integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e de deputados brasileiros levaram ao parlamento argentino informações sobre os casos de censura do judiciário à direita e a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, a ASFAV esteve no Congresso dos Estados Unidos e também no Parlamento Europeu. De acordo com um documento apresentado no exterior, as pessoas detidas em razão do protesto foram privadas do direito pleno à defesa e ficaram em condições subhumanas nos presídios de Brasília. Mais detalhes sobre essa audiência na Câmara Argentina você encontra no nosso site, revistaoeste.com. Fabi, começamos com você, quero ouvi-la, está aí na tela então a reportagem, para quem quiser acompanhar mais detalhes aí na nossa coluna no ponto, mas queria te ouvir a importância dessa, vamos chamar uma caravana aí das FAV, que já foi para os Estados Unidos, Parlamento Europeu, agora estão aí na Argentina, em Buenos Aires, para denunciar os abusos do judiciário, né? Enfim, os abusos de autoridade, a questão do 8 de janeiro, o fato de que os presos e condenados não tiveram o acesso ao devido processo legal. Como é que você enxerga aí essa medida das FAV? É bem importante, porque é só o que resta. Olha que situação que nós chegamos. Nós temos a situação de presos que foram violados, é constatado, tá? Não tiveram direito à audiência de custódia, por exemplo, sustentação oral, né, não quiseram ouvir os advogados, uma série de nulidades, as penas não foram, as condutas não foram individualizadas, teve o conceito de multitudinário. Então, se fosse levar a lei ao pé da letra, como o meu comentário anterior até lá do André Mendonça, que considerou a lei lá no caso de não retroatividade, esses casos deveriam ser totalmente cancelados e já deveriam ter sido, inclusive essas pessoas deveriam estar soltas, as que estão com tornozeleira eletrônica, e já até com indenização a caminho, de tão absurdo que o judiciário fez com essas pessoas. Aí você não tem para quem recorrer. Imagina só, a OAB é essa aí que vai entrar para tentar baixar a saidinha, que é uma vontade aí popular, né? Todo mundo, isso aí é quase unânime, gente. Isso não é esquerda e direita, né? Nem pobre nem rico, atinge qualquer um e todo mundo quer que o bandido cumpra o que a lei determinou. É simples assim. Aí tá, você não tem OAB para recorrer, você não tem mais tribunal, você já está na última instância, o que você vai fazer? E você contando todos os dias e lidando todos os dias com os familiares dessas pessoas, que as famílias estão sendo degradadas. Porque quando é injustiça, quando tem uma prisão injusta, é muito mais dolorido. Às vezes a família nem se recupera, porque é aquela indignação o tempo inteiro. Então, essas pessoas não têm nem histórico penal, né? Não tem histórico para isso. Então, fazer essa caravana, como você bem colocou, é o que sobra, é o que dá. Vai surtir efeito? Não sabemos. Mas é melhor do que ir para a cama, dormir,
com a sensação de que nada foi feito. Espero aí que tenha uma boa saída e que isso repercuta de uma forma só para trazer a decência de novo para o Brasil. É indecente a condição desses presos do 8 de janeiro se perpetuando no Brasil. E aí, Augusto, essas FAVs, só para a gente deixar claro quem nos acompanha, né? A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro estão, então, em Buenos Aires, na Argentina, chamando a atenção aí para os abusos do judiciário, abusos de autoridade. Fica cada vez mais difícil o Brasil se fazer de democrata, né? O Brasil do Lula e do STF. Todos esses processos, repito, essas decisões do STF serão anuladas. São ilegais desde o começo. A abertura do inquérito é ilegal. O andamento do inquérito é uma sequência de pontapés na Constituição e nos códigos legais. Tá? O ministro Alexandre de Moraes, ele persegue, ele não julga, ele persegue pessoas. Ele violou cláusulas pétreas, ele criou figuras jurídicas absurdas, por exemplo, o flagrante perpétuo. E ele é o responsável pela insegurança jurídica e política do país. Até quando? É claro que o Congresso vai perceber que o enquadramento dos demais poderes aí nos seus lugares é indispensável para que eles sobrevivam, os deputados e senadores sobrevivam politicamente. Eles têm de agir agora e paralisar a movimentação do Alexandre de Moraes e demais ministros. O que fez a decisão tomada pelo Toffoli quanto ao caso da Odebrecht é uma das maiores desfeitas, bofetadas no rosto de um povo já ocorridas na história, não exagero. Ele mostrou que liberta condenados, absolve criminosos confessos para escapar de punições. Ele se sente ameaçado. Ele solta quem ele quer. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes prende quem ele quer. Tá? E comete absurdos que a imprensa não pode esquecer. Quero ver as fitas do aeroporto de Roma, por exemplo. Se for fake news, por que não é enquadrado pelo Alexandre de Moraes? Eles formam uma dupla que precisa ser desfeita e contida, porque o Brasil não suporta mais a democracia relativa que eles inventaram, que é o outro nome do autoritarismo. Antes de ouvir o Consta, Augusto, você mencionou os absurdos, né, cometidos aí pelo Supremo, talvez o maior deles, se a gente puder exibir, você inclusive escreveu sobre isso na Revista Oeste, tá aí, ó, um morto assombra o Supremo, que foi a morte do Clériston da Cunha, do Clesão. Tá aí, então, esse artigo que você escreveu no final do ano passado, Augusto, e talvez foi ali no mês onde ele morreu, inclusive, e vale sempre lembrar, havia já a manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, favorável à soltura de Clériston da Cunha, que morreu, então, 2 meses depois, em novembro, na Papuda, né? Então, é importante, a gente falando em absurdos do Supremo Tribunal Federal, esse caso não pode jamais ser esquecido, e aí trago esse artigo do Augusto para a gente reforçar sempre que a Revista Oeste tem acompanhado muito o caso do 8 de janeiro, já dedicamos muitas capas, vários artigos aí da nossa revista digital que vai sempre ao ar, mas o noticiário não para neste país. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que não é necessário que câmeras corporais da Polícia Militar gravem constantemente. De acordo com o governador, o importante é manter a população segura. Abro aspas aqui para Tarcísio de Freitas. Não há necessidade de gastar com armazenamento de imagens de uma câmera que nunca é desligada, sendo que já existem outros modelos de monitoramento para evitar excessos policiais. Queremos uma população segura e não um policial vigiado. Fecho aspas. O tema entrou em discussão depois do governo de São Paulo lançar um edital em busca de câmeras que pudessem ser desligadas pelos agentes.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, deu um prazo de 72 horas para que o governador se manifeste sobre o assunto. Consta, quero ouvi-lo aí sobre essa... É uma polêmica essa questão das câmeras aí nas fardas dos policiais, e aí teve então essa declaração que a gente trouxe aqui do governador Tarcísio de Freitas e também a manifestação, a ordem, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, que deu aí 72 horas para o governador se explicar a respeito. Pois é um dilema, assim, pelo seguinte, né? Nós, cidadãos, indivíduos, delegamos o monopólio da força ao Estado, que vai cuidar da nossa segurança por meio da força policial, no caso doméstico, e por meio das forças armadas, no caso internacional, na proteção das fronteiras e por aí vai. E tem que ter algum mecanismo de transparência, de freios e contrapesos, para não ter abuso da polícia ou das forças armadas. Mas isso já existe, tem a corregedoria, tem as investigações internas, tem um monte de coisa. Então não me parece ser disso que se trata essa pressão toda, e vindo de onde vem, né, da Globo, da esquerda, do PSOL, do STF, não me parece ser uma preocupação legítima com coibir potenciais abusos da força policial. Me parece ser muito mais uma campanha, ou mais um capítulo da campanha de difamação e demonização da polícia, que eles chamam de fascista, e toda essa bandidolatria que, de alguma forma, trata o marginal como vítima, como coitadinho, como alguém que, se você der oportunidades materiais melhores, ele vai sair do mundo do crime, o que é uma falácia, né? Trata... Dor de cabeça parece não passar por nada? Duromol é comprovadamente... linha, né? E claro que quer, de alguma forma, hostilizar o policial e tudo. O sujeito vai no banheiro filmando, né, daqui a pouco. Eu gostaria de ver esse pessoal que está tão preocupado com transparência da polícia, preocupado também em levar essa ideia adiante, talvez no STF, na política. Imagina agora todo parlamentar com uma câmera o tempo inteiro nos corredores, no gabinete, enquanto estiver trabalhando como deputado, né? Imagina o ministro do Supremo chegou, bota aquela capa do Batman e liga a câmera e não desliga mais. Eu acho que o Brasil ia ganhar muito mais do que a polícia fazendo isso. Com a autoridade, né, de quem passou 10 anos repetindo que um terrorista assassino italiano, Cesare Battisti, era inocente, depois o próprio Battisti confessaria ao ser deportado para a Itália, que ele participou de pelo menos 4 assassinatos e por isso foi condenado à prisão perpétua. É com essa autoridade que o presidente do Supremo dá ultimatos ao único governador que ousou e foi bem sucedido em enfrentar o PCC. O Brasil deve a reincorporação ao território nacional de uma região, litoral paulista, a região do Guarujá, que foi amputado do mapa do Brasil pelo PCC. Controlava a região, deixou de controlar 100 câmeras. Não precisa disso. Por que eles se preocupam com o Tarcísio enquanto libertam criminosos confessos? Quer dizer, o pessoal que roubou bilhões, esse não tem problema. Os ministros não recebem prazos para explicar por que praticaram ilegalidades. Agora, o governador, o único que combate de frente e com eficácia a maior organização criminosa do Brasil, esse precisa fazer concessões a bandidos. Só no Brasil um presidente da Corte Suprema apoia o lado dos delinquentes. Reforço sempre aqui no programa, você que nos acompanha, está chegando agora, conheceu o Oeste Sem Filtro hoje, então é importante que eu também apresente aqui a nossa revista digital, que fica no nosso site, revistaoeste.com. Então nós temos um site que é aberto ao público, notícias 24 horas, e temos a nossa revista digital, que é sempre divulgada às sextas-feiras, com artigos de Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Silvio Navarro, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, que mais nós temos? Dagomir Marquesi, enfim, todo esse timaço que escreve pra gente dos principais temas da semana. Então a gente escolhe aí, dá um repertório para você que está nos acompanhando, e lembrando que então esse é um conteúdo exclusivo para quem é assinante da Revista Oeste. Então a gente faz sempre esse reforço aqui, você que acompanha o conteúdo aqui, o programa Oeste Sem Filtro, gosta
Mas todas essas novidades, elas chegam porque você, que é nosso assinante, confia no nosso trabalho para a gente poder seguir aí crescendo sempre. Meus amigos, vamos aqui com as informações do dia. Me ajude a compartilhar nas redes sociais. Começando aqui então, Polícia Federal prende 2 suspeitos de ameaçar a família de Moraes. Operação ocorreu a pedido da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal APF prendeu na manhã desta sexta-feira, 31, 2 suspeitos de ameaçar famílias. A família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF. Publicado pela CNN Brasil, a informação foi confirmada pela revista Oeste. Mais cedo, agentes cumpriram 6 mandatos judiciais, entre eles o de busca e apreensão nos endereços de 2 homens, que são irmãos. Um dos alvos mora na cidade de São Paulo e outro no estado do Rio de Janeiro. O ato de hoje ocorreu a pedido da Procuradoria-Geral da República. Os crimes apurados são perseguição e ameaça. Aí, meus amigos, mais uma decisão, então, vindo da Polícia Federal, que hoje em dia tem dono. Vocês sabem muito bem que o dono da Polícia Federal é o ministro Alexandre de Moraes. E se você falar um ai do ministro, a Polícia Federal bate na sua porta. STF antecipa a sessão para ministros viajarem a Portugal para evento organizado por empresa de Gilmar Mendes. As sessões do STF, tradicionalmente realizadas nas quartas e nas quintas-feiras, serão antecipadas na última semana de junho. Em vez de ocorrer nos dias 26 e 27, os julgamentos presidenciais acontecerão nos dias 25 e 26. A mudança visa evitar conflitos de agenda com o 12º Fórum Jurídico de Lisboa, que costuma reunir membros dos 3 poderes em Portugal. O evento está programado para os dias 26, 27 e 28 de junho, seguido pelo recesso do Judiciário em julho. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi quem marcou as novas datas das sessões, conforme divulgado nesta semana. O Supremo informou que a sessão de quinta foi antecipada para terça, porque diversos ministros participaram de evento acadêmico em Lisboa, inclusive o próprio presidente. Na última semana de junho, o STF planeja julgar processos relacionados à atuação dos tribunais de contas. Também está na pauta o referendo da decisão do ministro Gilmar Mendes. Em janeiro, determinou o retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência. Edinaldo havia sido afastado do cargo no ano passado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão de Gilmar Mendes já foi incluída na pauta do Supremo em outras ocasiões, mas nunca chegou a ser julgada. E para completar para vocês, assim como foi com Dilma, surge a primeira manifestação pelo impeachment de Lula. Lembrando vocês aqui que não é só o impeachment de Lula que a gente vai cobrar na manifestação que vai acontecer em São Paulo, mas também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A deputada federal Carla Zambelli usou as redes sociais para convocar um ato contra o presidente Lula do PT, marcado para o dia 9 de junho, às 14 horas, na Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo. O evento é organizado pelo Movimento Liberdade. Vocês pediram, então bora lutar. Vamos colocar o apoio ao maior pedido de impeachment da história, assinado por quase 2 centenas de parlamentares. Organize também em sua cidade, declarou a parlamentar. Nesta segunda-feira, Zambelli reforçou o convite aos brasileiros em suas redes sociais e apresentou diretrizes importantes para a organização do ato. Cartazes permitidos. No sentido de impeachment, apoio ao Rio Grande do Sul, liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Ela ressaltou que cartazes com ofensa à honra ou dignidade de pessoas serão proibidos. Pediu o fim das instituições constitucionais e está proibido. Pedir golpe de Estado ou intervenção militar não será admitido, destacou Zambelli. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.